quanto mais a gente conhece sobre pessoas, a gente vê o quanto as pessoas tomam decisões também com base na emoção. Sim. Né? Não só um processo racional. E muitas vezes compram, né, pela experiência, por hoje em dia com rede social, pelo influencer que fala, e isso tudo está transformando, né, o varejo. Está voltando essa era da conexão, está voltando essa era da relevância tua com o cliente, porque as pessoas estão buscando experiência. Elas querem sentir uma marca relevante, coerente, consistente. Hoje, o Vida na Empresa vai falar sobre um assunto que está presente em praticamente todas as empresas e todos os dias dos empresários, dos líderes que precisam tomar decisões. Mas existe uma pergunta que vem antes de qualquer decisão. Será que realmente eu conheço o meu cliente? Porque muitas empresas acreditam que conhecem, outras decidem pela experiência. E algumas seguem apenas a sua intuição. Mas as empresas que conseguem crescer de forma consistente, normalmente têm algo em comum. Elas escutam seus clientes, analisam os dados e também transformam a informação em melhores decisões. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. E a nossa convidada é a Fernanda Pereira, que há mais de 20 anos ajuda empresas a entenderem melhor os seus clientes e a transformar informações em estratégias que geram resultados. A sua trajetória é marcada pelo trabalho de pesquisas, de comportamento do consumidor e também de inteligência de negócios. E nos últimos anos, ela liderou a inteligência de mercado da Lojas Renner, acompanhando indicadores de marca, jornada do consumidor e também toda a experiência dos clientes. E hoje voltou ao universo da consultoria estratégica, onde continua apoiando empresas a tomar decisões mais inteligentes e mais conectada com quem realmente importa, que é o cliente. Fernanda, seja muito bem-vinda ao Vida na Empresa. Muito obrigada, prazer estar aqui contigo, prazer te reencontrar depois de tantos anos, né? É A gente verdade. trabalhando junto, com grandes desafios de negócios. E a gente hoje vai falar sobre um tema que todas as empresas precisam, né, ter conhecimento, seja empresa pequena, média, grande, que é falar sobre cliente, sobre conhecer o cliente, sobre a importância dos dados, sobre algumas questões que a gente vê em empresas que têm muito tempo de eu sempre fiz assim, vou continuar, né, tomando essa decisão com base na minha experiência. Então, é um assunto que eu adoro, mas antes da gente entrar no assunto de dados, eu quero conhecer mais a Fernanda, porque a Fernanda já fez, né, várias pesquisas e para a Ouro e Prata, a empresa que eu trabalho, também apresentou uma pesquisa excelente, que foi muito assim, apropriado para o momento, para a gente pegar insights. Perfeito. E às vezes a gente não consegue ver, né, tudo que o cliente tem para nos dizer, a não ser através de uma pesquisa. Eu sou Fernanda, trabalhei há bastante tempo, como tu trouxe, né, mais de 20 anos. Sempre me encantei com a área de insights, né? Eu venho de uma trajetória aí, me formei na área mais analítica, né? A minha formação de origem é da psicologia, mas eu sempre me conectei com a área de comportamento. E foi riquíssimo para mim, na questão de criar relevância, criar significado no comportamento, fazer leitura de clientes, fazer tendências de mercado, olhar produto, olhar serviço, cada vez mais a gente tem visto isso. Então, como, né, mais de 20 anos atendendo diferentes setores, diferentes segmentos, né, desde como a gente tem aqui com o próprio Grupo Ouro e Prata, até empresas de produto final, B2B, B2C, e fui me especializando na área de inteligência, na área de pesquisa. Nos últimos anos fui para o mercado corporativo, como tu trouxe, onde eu tive um aprendizado muito grande de como funciona um ecossistema dentro da empresa e o quanto cada vez mais as empresas, independente do tamanho, elas precisam ter uma área de inteligência. Porque hoje eu vejo cada vez mais, né, Luana, que a pesquisa por si só às vezes parece uma coisa muito bruta, né? Muito assim, não é soldado, mas a gente ter pessoas, seja a Fernanda, seja outros times, que consigam traduzir isso em insights, de uma forma estratégica e num speech executivo.
E também dá para trazer a pesquisa de forma simples. Muitas vezes pensamos, não, a minha empresa não é grande o suficiente, precisa de um super setor ou uma super pesquisa, e não, né? Tem formas da gente pegar os dados do cliente, né, fazer algo que não seja tão caro mesmo Uhum, financeiramente para uhum. tomar melhores decisões. Exatamente. Então, assim, a pesquisa a gente tem de diferentes formatos, diferentes metodologias. Quero falar um pouquinho sobre metodologias novas que a gente tem visto, né, cada vez mais, né? Eu estou participando de curso, NRF, SXSW, que são movimentos mais ligados à inovação, muito do varejo, né? Mas também é serviço. E não importa o tamanho da empresa. Pode ser o seu time, pode estar aqui na rua fazendo uma pesquisa, pegando um tablet e acionando o consumidor, acionando o target, acionando o seu cliente. Então, não importa, né, a pesquisa não é, às vezes as pessoas acham: "Ah, é um valor, o investimento, né, é muito alto esse, né, o que eu vou gastar", mas não é gasto, né, é investimento. E Porque não tem tem tamanho. porque tem a pesquisa quantitativa, Uhum, né, a qualitativa, e que outras formas de pesquisa que as legal. empresas estão utilizando Isso. Se a agora. gente falar de qual e quant, a gente está falando de dados primários. São aquelas informações que não se tem no setor, então eu vou abordar um target, eu vou abordar um cliente em diferentes formatos. Dependendo do problema, a gente, né, o setor, uma área de pesquisa vai dizer, vamos para o método quali, vamos para o método quant, a gente vai fazer um combinado. Porém, a gente tem muita fonte de dados hoje, muita fonte de dados, que é o quê? São dados que a gente chama de secundários, que qualquer área que seja de planejamento, uma pessoa do marketing, não, um analista estagiário não querendo, né, fazer diferenças de posição, mas são dados que estão disponíveis. A gente tem aí dados de reportes diários, meio mensagem, a gente tem consumidor moderno, a gente tem reporte da WGSN, a gente tem reporte e trend sobre setores. Muito boas essas dicas, porque a gente às vezes não olha essa transformação do hábito de consumo, que vai mudando principalmente depois da pandemia, eu Vai, foi, acredito que mudou. mudou demais, e tem várias fontes, né, que estão aí Tem disponíveis muita fonte. Tem muita fonte setorial, né, se fosse do dizer, do setor, setor. Então, exato. assim, por exemplo, Fer, qual é uma fonte bacana? Eu diria Euromonitor. Euromonitor, tu entende tudo sobre o setor. Eu quero entender, né, o caso aqui, eu quero entender sobre como hoje as pessoas consomem beleza e qual é a tendência. Então, a Euromonitor, claro, tu precisa muitas vezes assinar um pacote, enfim, mas é uma fonte de dados setorial riquíssima, né, que Uhum. grandes empresas utilizam. McKinsey também, né, que é a maior consultoria estratégica, fora esses reportes de institutos de pesquisa, que eles vão publicando quais são as tendências, a Ipsos, a Kantar, que a gente fala, Miners, que fez um estudo super legal sobre regionalidades, Hum. para entender os diferentes Brasis que a gente tem hoje, né, e como, quando a gente pensa numa empresa que quer, tanto num trabalho físico ou digital, como é que eu preciso me comportar e o que que o cliente lá do Nordeste pensa que é diferente do Sul, Bem diferente. tudo diferente. É. Então, assim, Tem que ir são estudos atrás. que eu trago, né, como tu trouxe, É. existem os métodos tradicionais Uhum. e esses que são os dados que qualquer empresa pode Uhum. acessar. Na outra semana eu estava em Brasília Uhum. e conversei com uma diretora da CNT que faz pesquisas. Ah, Eles legal. têm assim mais de 600 pesquisas, desde estado das rodovias, sobre o cliente, o perfil das empresas, e assim é uma gama de dados e que muitas vezes o empresário não vai lá acessar para se embasar melhor, está É, ali disponível. Então é tão importante é. isso. E quando a gente fala em mudança de hábitos de consumo, aí vale para É. qualquer setor, né? E as pesquisas, elas têm uma vida útil, né. Então o que tu vai pesquisar hoje, tu precisa pôr em prática essa ação muito rápida. Então pode ser pequenas pesquisas, pequenos monitoramentos da saúde da tua marca, Às vezes até a pesquisa do IBGE, com né? certeza, para tu ver dados demográficos. Muito, que está Muito, super muito, acessível a sim, isso qualquer sim, para um. tu definir perfil. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza, né, Luana, na pesquisa, que ela tem tempo de vida. Às vezes eu falo assim, se tu não fizer uma ação rápida, quase que vai para o vinagre. Então, assim, tu não precisa atacar tudo ao mesmo tempo. Vai priorizando o que que é importante no teu planejamento para aquele semestre. E não precisa de grandes coisas. É Não, muito simples, não é muito precisa. simples. E quanto mais a gente conhece sobre pessoas, a gente vê
o quanto as pessoas tomam decisões também com base na emoção, Sim. né? Não só um processo racional. E muitas vezes compram, né, pela experiência que já tiveram, por hoje em dia com rede social, pelo influencer que fala, e isso tudo está transformando, né, É, o varejo. Tu trabalha bastante com varejo e todo esse trabalho que as empresas fazem para que o cliente vá lá e decida é, comprar. de escolha, né? Isso. Tu tem que se tornar, e eu estava agora revendo todo esse relatório da NRF, que fala muito sobre esse resgate do contato. Eu fazendo um parênteses só, para mim, gente, a NRF foi um divisor de águas. NRF, para quem não sabe, é uma feira de varejo que ocorre sempre em janeiro em Nova York. Acho que é a maior feira ainda, E né, de de varejo inovação, né? e de Inovação. inovação. E assim, é muito foco no cliente, experiência do cliente, varejo. E eu no transporte até se Aham, questiono, Luana, tu é do transporte, o que tu vai fazer lá com mulher só do varejo? Que eu fui com o Grupo Mulheres do Brasil, legal. que foi uma experiência, Aham, assim, muito boa, aham, e lá me abriu a mente é, total para é, esse foco no cliente, que escutar o legal. cliente. E aí tu Então tu estava tem dando até mais esse propriedade para falar do que eu, mas o que que eu vi, né, eu sim. acompanhei, assisti, né, os relatórios e tal. Que a gente fala varejo, mas eu também gosto de transformar em serviço. Porque a gente pensa: varejo", a gente pensa muita gente: é loja", né, Uhum, ou varejo é só PDV. uhum. Não, o varejo também ele está online. E para mim, lá o que a gente aprendeu na ERF é que está voltando essa era da conexão, está voltando essa era da relevância tua com o cliente. A gente chegou no boom na pandemia, que era tudo no online, a gente teve que se adequar para Uhum. conseguir viver, para conseguir comprar, para ter satisfação, para ter prazer no que sempre viveu. Eu lembro que quando eu fui tinha, essa questão do a loja física vai desaparecer totalmente, que estava É, nessa incógnita. e não, né? Não Uhum, vai porque as pessoas estão buscando experiência. Elas querem sentir uma marca relevante, coerente, consistente. E volta essa questão da conexão. É uma coisa básica, sabe? É o back to basic. Então, assim, é viver o que a gente pode, é criar uma experiência diferenciada, é tu criar canais inusitados, né? uhum. Pô, o que que a gente pode pensar que é diferente, que a gente pode atingir um público que eu nunca atingi, que hoje eu quero atingir? E mostrar as pessoas que estão fazendo aquela empresa, o dia a dia da empresa, né. A Exatamente. gente vê um movimento grande de CEOs e pessoas que estão mais na rede social falando da sua marca, do seu produto. Isso aí, pelo que a gente É. tem visto, dá resultado. Dá resultado. Acompanhar também jornada, né, Luana, a gente fez também lá contigo há um tempo atrás, de acompanhar a jornada do cliente, e hoje a gente vê cada vez mais isso voltando com muita força. E quando tu fala no CEO, eu lembrei de cases onde, muitas vezes, para tu conhecer o teu perfil de cliente que é exemplo, é um perfil que eu nunca tive acesso, é a mulher que vive na periferia, aquele homem, aquela família. Então o que que eu tenho visto hoje? CEOs indo: "Vou ficar um dia acompanhando, como é que é a tua vida? Como Uhum, é que essa mulher compra? Como é que ela escolhe um produto no supermercado? Como é que ela escolhe, um meio de transporte? Então tu uhum. tá junto. Estar junto né, é uma coisa é um insight tão valioso, Muito, é muito valioso. E tu muito. não precisa ter, assim, quando a gente fala, né, de investimento, não precisa ser um grande investimento, tem que ter disposição para escutar. Às Uhum, vezes o que tu vai escutar não é o que tu gostaria, mas a gente tem que escutar e transformar isso em insights, tá. Bom, peguei isso aqui, o que que eu faço agora? uhum, A pesquisa, a área de inteligência, ela vem para trazer isso, provocar e criar alternativas para que eu possa melhorar um produto, uhum. para que eu possa lançar um produto ou melhorar um serviço. É, está aberto para Tem que estar ouvir. aberto para ouvir. É, e realmente quando a gente chega ali com o cliente, ele reclama de Uhum. várias coisas, né, a gente compartilha internamente, aí às vezes as pessoas ficam bem na defensiva, né, "Não, Fica. não, isso aqui não fui eu, não foi culpa É, desse, daquele", é. não é. A gente fala, pelo menos lá na empresa, a gente fala: "Ó, chegou um tesouro aqui", Ai, que são legal. os tesouros que a gente tem que Exato. receber e tratar. E que coisa boa É, quando a pessoa nos diz que não está gostando ou que está gostando, para a gente poder tratar aquilo, gente. perfeito. A maioria não fala. É. Tu trouxe ali no início, né, na tua colocação, que eu lembrei, assim, que às vezes a gente tem empresas ou aquelas pessoas que estão há muito tempo numa organização, se apoiam às vezes em bengalas.
sempre funcionou assim, sempre deu certo, independente da idade. Sempre deu certo, eu tô aqui há X anos. A gente precisa provocar para que tu consiga mudar o teu É, mindset, né. O que que sempre funcionou? Mas, assim, daqui a pouco vai vir um concorrente de uma hora para outra, com uma estratégia, porque ele já olhou o mercado, que pode estragar tua margem, que pode impactar na tua produtividade, que pode pegar funcionário, se ela é mais atrativa, se ela, né, ela é uma empresa, assim, boa de se trabalhar, vai também pegar um funcionário teu. Então, assim, essa questão de mindset, de poder mudar e olhar um resultado, como tu disse, um tesouro, o tesouro vai ter ali tanto a bijuteria como a é, joia, né. é, E tu vai ter que porque fazer, tu faz um bem bolado. e às vezes a pesquisa, ela também tira o poder lá de um líder ou de um gestor ou de alguém que é mais autoritário, que é sempre ele que decide tudo. Sim, Aí passa o poder para a pesquisa, vamos é, fazer uma pesquisa para saber. é, E isso aí também, é, como lidar com isso é. dentro de E empresa. acho muito assim, né, independente, né, tanto eu quanto no corporativo, então consultoria, é a gente sensibilizar a todo o time, para não criar na hora de uma entrega, qualquer pessoa que for fazer a entrega, onde se cria milindres, né, então assim: "Ah, isso aqui é problema do marketing. Ah, viu o trade, tá vendo? O RH, olha só". Então, não, a gente precisa sensibilizar que está todos por uma mesma causa. Temos aqui Uhum. um super tesouro. Que iniciativas a gente vai fazer? E que para se propor numa lógica de ter resultado. Todo mundo, a gente está falando aqui em resultado, né? Não vai fazer pesquisa só para, ah, que legal. Não. Eu quero ter, no final das contas, um retorno disso, né? Sim, e são tantos dados que hoje a gente tem acesso, né, a gente tem que direcionar muito bem, eu, falo e procuro, definir bem qual é o problema que tu tem para resolver, Uhum. né, porque é tanta coisa que a gente recebe de É, informações, como selecionar as informações e o quanto usar o dado, o quanto usar o feeling, o quanto usar a conversa, né, perfeito, com o perfeito. cliente, Eu como acho que equilibrar tudo eu isso. acho que assim, eu nunca deixo de lado de escutar quem já sabe do setor. Então, o feeling, quando a gente chama, às vezes, né, não quer dizer que a gente vai nortear as ações no feeling. Mas enquanto tu vai fazer um estudo, tu tem que ouvir o quem vive aquilo. Não vem a Fernanda ou qualquer outra, né, uma empresa. Ah, é assim que funciona, então. Não, tu vai ter que ouvir, Uhum, né? Tu tem que entender que essa pessoa tem repertório da história da companhia. Então, ela é fundamental e tu precisa sensibilizar ela nesse sentido. E eu acho muito quando a gente fala em dados, né, como a gente trouxe ali no início, de pesquisa, eu gosto muito também de olhar movimento de base de clientes, ou seja, um CRM. A gente tem nas empresas uma leitura, seja uma planilha de Excel ou algo mais avançado, a gente tem uma plataforma de CRM, mas conseguir entender quais são os clientes que eu estou perdendo, por que é. que eu perdi. A- Porque muitas empresas falam, né: "Ah, eu tenho lá 1.000.000 de dados", mas aquele 1.000.000 de dados, se tu não faz nada, não vale Não vale nada. nada. Tu Eu pode ouço investir muito muita isso. coisa, tu pode É, investir em dados secundários, como tipo, eu posso pagar uma Euromonitor, uma é, WG, uma Nielsen, uma Meio Mensagem, o que for. E tem uma base, tem uma plataforma de CRM linda, mas se a gente não consegue traduzir, ter alguém ali manipulando isso, olhando, base de dados como CRM, que é uma riqueza, né, um tesouro dentro da companhia. Quais são os clientes que a gente perdeu? Eu já fiz estudos disso, entender churn. Então, assim, pô, eu tinha X clientes que nos últimos 6 meses compravam Y. uhum. Eles estão deixando de comprar. Bom, o que está acontecendo? É um problema de operação? É um problema de logística? É um problema da marca? A gente observa que nas empresas, às vezes fica o investimento em: "Não, vamos botar em Google, vamos fazer propaganda, propaganda, propaganda". Ok, mas o que que a gente está fazendo com aquele cliente que já viajou com a gente e Uhum, que parou de viajar? exatamente, E não né. se olha Que tipo isso. de ação eu preciso para captar? Será que ele está fazendo uma outra rota? Ou às É, vezes, que eu já discuti isso aí algumas vezes, é assim, dependendo do serviço ou do produto, as categorias que não têm nada a ver, elas competem entre si. Então, às vezes, o dinheiro que aquela família tem para fazer uma viagem, daqui a pouco é o mesmo dinheiro para fazer uma experiência no spa. Então, uhum. às vezes a empresa, né, qualquer negócio precisa olhar que outras categorias talvez é, é, o quanto do dinheiro do bolso do cliente eu tenho, né? Share of wallet, que a gente chama. Porque às vezes tu vai estar brigando com algo que não tem nada a ver com a tua categoria. É, até eu estava vendo um estudo das canetas Sim. emagrecedoras, que afetou o Putz. mercado de bebida, restaurante, né, o setor de farinha, de Uhum. tudo.
e a gente nem se dá Nem se dá conta conta. com isso. A Esse cruzamento de É. dados, né, A das própria coisas. essas canetinhas aí famosas, né, que virou um boom, e, né, as pessoas às vezes chegam no médico e pedem, os médicos receitam, sem ter nenhuma leitura, porque tu precisa de uma receita, enfim, mas também impacta o mercado da saudabilidade, que em princípio tu pensa, não, quem gosta de produtos naturais, barrinhas de cereal, esse setor também está sendo prejudicado, né, não é só fast food ou como a gente pensaria, o setor também de saudabilidade é prejudicado pela entrada das famosas canetinhas emagrecedoras. Interessante, esse aí eu não É, sabia. impacta. A É, pessoa deixa de comer tudo, 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 né. pois E é. aí e aí outra coisa que eu queria trazer para ti, depois tu, Uhum, né, mas que eu penso muito de perfis hoje que eu tenho visto que são interessantes de estudar. Então, por exemplo, fãs de uma marca. Hoje tem sido discutido muito em institutos de pesquisa, né, o pessoal mais da área de inteligência, em estudar determinados perfis de consumidores que tu pode ter uma manutenção de como eles te percebem. Então, eu não preciso só falar daqui a pouco, eu posso de repente ver quais são os fãs da Ouro e Prata, o fã de determinada marca, e uhum, acompanhar eles, entender o que que funciona, o que que não funciona. Já me perguntaram assim numa proposta: "Tá, Fer, eu quero falar com o fã, mas ele só vai falar coisa boa, ele é meu fã?" Eu uhum, falei: "Muito pelo contrário, ele vai falar o que está ruim, porque ele vai querer te proteger". uhum. Então um fã de, né, de uma linha, né, de transporte, ele vai dizer tudo que está funcionando. O beta da categoria é um outro perfil que a gente tem estudado muito, é aquele pessoal que tem repertório sobre algum tema. Exemplo: "Ah, eu quero pensar num lugar legal para jantar. Uhum, Vou falar com a fulana". uhum. Porque ela sabe, ela já viajou, ela conhece sobre vinho, ela conhece sobre restaurante que eu gosto. É um beta da categoria, então cada vez mais as empresas não estão olhando só para o teu cliente, só para o teu target, mas vai olhar para o teu fã, vai Uhum. olhar para um beta da categoria, Hum. vai olhar diferentes perfis que hoje pouquíssimo investimento tem inputs É. maravilhosos. E a rede social mudou muito, deu Mudou muito. mais visibilidade para isso. Uhum, uhum, E hoje se fala muito em inteligência artificial. sim. Eu adoro esse assunto, Uhum. uso muito para ter mais produtividade. Ficamos às vezes pensando se vai substituir o lado humano, se vai tirar a criatividade das pessoas, porque dá um comando ali e já E já sai está tudo pronto. pronto. É. E nas pesquisas, como utilizar Aham. inteligência artificial, já Sim, está já. bem evoluído Já isso? está bem evoluído, mas eu sempre tenho muito cuidado, né, porque assim, a inteligência artificial ela vem para ajudar em muita coisa, muito, né, tu pode fazer em estudo e às vezes tu vê, eu, por exemplo, vejo direitinho se me apresenta um relatório onde saiu de IA, eu vejo direto, tu consegue ver. Mas se tu não tiver a IA hoje te ajuda em várias coisas que antes não iam, uma transcrição de uma entrevista, a leitura de um áudio, então a IA em pesquisa, né, respondendo a tua pergunta de pesquisa, ela vai te ajudar bastante. Pode te ajudar numa leitura, num planejamento de estudo, como eu vou fazer esse estudo, mas se não tiver olhar crítico, analítico e de experiência de quem está lendo, tu tem um risco enorme de erro, de Uhum. viés. Muito. Porque se tu for olhar, assim, tem algumas plataformas super boas, muitas, mas se tu não tiver um olhar crítico daquilo que está sendo sugerido, Uhum. tu É, corre o risco de ter um viés ali é. estranho. Então, assim, mas eu sou super a favor, né, tanto assim para questões pessoais, a gente tem visto alguns relatórios que, a IA, ela às vezes tem decidido, e a gente sabe disso, tu sabe melhor que eu, o que tu vai comprar. Ela às vezes a IA decide a marca que tu vai ir, Uhum. né. Sim, E então muito. eu tenho um pouco de crítica, eu me sustento bastante por várias coisas, mas eu tenho um pouco de crítica quando a gente fala em pesquisa, porque eu acho que a questão analítica ela não pode deixar de Uhum. existir. É. E tem que ter várias fontes também, não dá para a gente se basear só, né, num relatório lá de IA e ter porque é ser humano, a gente precisa ter todos esses, olhares diversos sobre hábito, né, sobre os costumes das pessoas, Isso. isso vai variando demais, É, demais. eu acho a IA que funciona muito, assim, tu quer fazer um resumo, né, de uma empresa, pega o site, bota na IA e pede para fazer um resumo com insights legal, para tu entender sobre o setor. Mas assim, tu se basear nela para um relatório de pesquisa, eu acho um pouco arriscado. É. Eu utilizo IA para muito para minha produtividade, Uhum, para organizar agenda, sim. para fazer pauta, para fazer Uhum, ata de reunião, plano de uhum, ação, uhum. né, eu procuro usar o Claude, o ChatGPT, a gente tem Microsoft na empresa, então lá tem o Planner, o Loop,
e eu tenho É. essa interação com as pessoas dentro desses sistemas, né, Uhum. para que não se perca, né, nenhuma demanda. Isso, perfeito. E isso organiza muito a rotina, É, tá, muito, porque organiza. eu acredito que a empresa ela tem que ser transparente. Ela Uhum. não tem que depender de uma pessoa, ah, fulano, me traz aqui qual é o valor de não sei o quê, ciclano, quanto que deu o movimento, não sei o quê. Não, tem que estar É, transparente para é, todos, é. porque é bom quando a pessoa ali, não, esse é o meu relatório. É, Eu claro, eu tenho que falar quanto que é, qual o exato. resultado. Então, mas também eu gosto sempre, né, ver a fonte, eu vou atrás da É. fonte, né, então, por exemplo, né, quanto que é a tendência para se gastar no transporte X? Vai ter ali, mas tá, mas onde está a fonte disso? Eu vou cair na fonte, Uhum. aquilo aí sim, eu acho que ajuda muito, aí te ajuda a trazer a fonte de onde vem a informação. Aí tu vai direto naquela fonte e faz uma Uhum. leitura É. mais fiel. Tem o notebook LM, Uhum, que eu adoro também uso para bastante. estudo e para É, aprofundar é. alguma E é questão, é o legal que eu porque o adoro. prompt do notebook LM, tu consegue fazer diferentes cortes, diferentes cruzamentos do que tu quer saber, Hum. e ele te traz aquilo num resumo bacana, né, de apresentação, infográfico, dados, tendência. Eu uso Uhum. também. É. Uhum, Não, eu adoro. eu também. E sobre o cliente, né, voltando ao foco do cliente, como que uma empresa pode trabalhar para realmente ter o cliente no No centro? centro. Legal a tua pergunta. Na empresa que eu estava, então, nós tínhamos aliança de clientes. Para tu teres noção, a gente tinha mais de 100 pessoas ali na área, porque tinha uma iniciativa de ter um pessoal que trabalhava o CRM para entender movimento, tinha outras pessoas que iam estar buscando dados, tinha outras pessoas que iam estar escutando. Então, assim, para mim o principal é fazer a escuta, é acompanhar a jornada. Eu apostei sempre em jornada, seja uma E jornada tem que estar desde cima, né, desde ser cima. um objetivo Tem estratégico que lá, desde acompanhar, o tem que acompanhar. presidente sócio e Assim, vai estamos com abrindo. dúvida? Então tá, pega alguns clientes, vai visitar, sai com ele para experimentar como é o transporte, Uhum, vai na loja para ver como é que ele escolhe. uhum, E é muito legal isso, porque às vezes tu começa a criar também, ver como é que ele cria as objeções. Então, para o cliente estar no centro, ele precisa ser o principal bem do teu uhum. negócio. E para ele ser o teu melhor bem, tu precisa estar junto com ele, não adianta. É. Tu tem que estar monitorando, né, a tua saúde da tua marca. Então eu acredito não em algo tão pontual, mas eu acredito no monitoramento. É, porque para a gente conhecer uma pessoa, tem que estar perto. Para a gente conhecer o cliente, é a mesma É coisa. como qualquer Tem relação, que estar tu escutando, tem que tem estar que estar se escutando relacionando. e entender que por que que mudou de uma época para outra, né. Às vezes são questões que não é da tua marca, não é da tua empresa, às vezes são questões do mercado, Uhum. né. Às vezes a gente está esse ano é um cenário desafiador, acabou a Copa, mas tem eleição, então assim, a gente precisa quando olha o cliente, a gente precisa olhar como um todo, né, na jornada dele, nas escolhas que ele faz e no momento que o país está passando. Uhum. Não dá para deixar de fora o contexto do país, o contexto do mundo, o que que o Trump faz, enfim, ou que, né, outro país faz que pode impactar no nível de produtividade ou de incentivo ou da intenção das pessoas consumirem, né. Então eu acho que tem que olhar um todo. É. E faz toda a diferença quando a empresa realmente é foco no cliente. É, e É muito acredita nisso, diferente, né. muito. E, bom, tu já trabalha mais de 20 anos, né, com pesquisa, já fizemos pesquisas juntas. Eu Uhum. sei, né, da tua competência, do teu trabalho todo, e sei que esse mundo de pesquisa está sempre em evolução, a gente tem que se, né, desafiar, tem que estar se, Renovando. trazendo estudos, tem que estar se desenvolvendo sempre. E para as mulheres ou homens também que estão entrando, né, na profissão, no setor de pesquisas Uhum. e experiência do cliente, qual dica tu daria? Eu acho que a primeira coisa é ter, uma leitura, ser muito honesto na leitura e genuíno. Não precisa de assim, claro, Uhum, um curso legal, né, não precisa fazer o curso mais com investimento mais alto que existe, mas é estar atento que tem hoje tanta coisa online, então acho assim, para entender de método, né, porque às vezes, independente se é uma pessoa dentro da tua empresa ou que tu vai contratar, tu vai ser indagada sobre o método, né, o quanto que uhum. isso tem É, credibilidade, então assim, tem algumas coisas que para quem quer começar no setor, precisa entender, a né, técnica, a existe técnica. muita Não é simplesmente pegar um técnica. questionário e pegar qualquer um na rua, né, então assim, tem técnica de método, quantas pessoas
eu preciso escutar para que aquilo Amostra, seja a amostra, erro. o erro amostral, né? Se for um estudo qualitativo, como tu trouxe no início, com quantas pessoas é possível conversar para que aquilo seja coerente. Se Então, realmente entendeu a pergunta, se que a gente às vezes entendeu, faz as perguntas, né, ou finalizou a pesquisa, puxa, eu devia ter é, perguntado tal coisa, porque senão disse aquilo, mas não exato, me exato. respondeu Então, assim, eu exatamente acho o que que eu queria. tecnicamente a pessoa que vai começar, ela tem que entender sobre metodologia, isso é fato, seja qualitativa, seja quantitativa. A gente tem hoje pessoas que só são especialistas numa área. Então, tem pessoas que são ótimas em qualitativas, tem Uhum. pessoas que são maravilhosas em quantitativas e tem aqueles dois que são uma experiência bem grande, que trabalham com as duas frentes. Mas a metodologia tem que estar, né, como início. Não existe uma faculdade, isso há anos atrás, logo quando eu comecei a querer trabalhar com isso, entrar em estágio de pesquisa, que aqui era um grande instituto que era de Porto Alegre, tinha muito isso. Eu fui para a ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e se tinha lá atrás esse discurso. A questão é que não existe uma profissão para quem é pesquisador. Hoje tu vai ter um pesquisador que pode ser um psicólogo, pode ser um estatístico, pode ser uma pessoa da área de tecnologia, pode ser uma pessoa de tendência, não importa. Mas entender de método é fundamental, né? Para tu também ter segurança na hora de apresentar um dado, que às vezes vão te botar na parede. Mas por que esse número? Me calcula isso aqui de novo, por que que deu assim? Tem que ter repertório. Sim. Mas mais do que isso, eu acho que é ser honesto e genuíno quando for escutar a pessoa, né? E não botar Filtros, preconceitos, preconceito. E travas, aí nem escuta. não vai escutar, né, tu não precisa, não pode achar que determinado perfil, já é assim, né, que nem tu entra numa loja, às vezes: "Ah, não, essa pessoa eu sei que não vai comprar", exemplo. Pô, daqui a pouco é um super potencial. É a mesma coisa, não pode ter rótulos quando tu vai entrevistar, a pessoa que tu tá, né, tu tá entrevistando, que tu tá conversando, porque senão vai para o Exato. é uma informação que tu não vai utilizar, né, então acho que tem que ser honesto e genuíno na leitura. Fernanda, muito Obrigada a obrigada por você. compartilhar teu conhecimento, tantas coisas, né, Muito que bom. tu já vivenciou, Uhum. e o Vida na Empresa traz isso, né, o compartilhamento de muita informação de quem ali já viveu no dia a dia, para trazer conhecimento, dicas e fortalecer todas essas pessoas, empresas que estão aqui com a gente. Então, muito obrigada. Se tu quiser deixar a tua rede social para o pessoal que quiser continuar também, né, perguntando mais alguma dúvida, porque a Fernanda aí, ó, Sim. é expert em pesquisa. Eu tenho meu LinkedIn, eu deixo aqui para você depois, eu tenho meu Instagram, FXP, né, @Instagram, e tem também do meu LinkedIn, Fernanda Pereira, que está ali como pesquisadora, né, estou aí com algumas frentes, então, né, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu gosto muito de conversar, eu acho que esses momentos são riquíssimos. Muito. E te agradeço, né, como sempre aí a gente conversando sobre novas iniciativas. Muito obrigada por compartilhar tanto da tua experiência, teus aprendizados, e hoje ficou muito claro que conhecer o cliente vai muito além de vender mais, porque é construir relacionamento, é tomar decisões mais conscientes e é criar também empresas mais fortes, mais humanas e mais preparadas para o futuro. Foi um prazer te ter aqui no Vida na Empresa. E se esse episódio trouxe algum insight para você, compartilhe com outras pessoas e com outros profissionais. E aproveite também para seguir o Vida na Empresa nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube para acompanhar todos os próximos episódios. Você também pode assistir ao Vida na Empresa pela Poa Streaming TV, todas as terças-feiras, às 19h30. O programa também é transmitido pelo canal 160 da Soul TV e pelo canal 15 da RBS. E também disponível pelo aplicativo do Poa Stream. Eu sou Luana Fleck e espero vocês no próximo episódio do Vida na Empresa.